preceitos que Deus me ensinou, verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração, que estende sua mão ao sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta tarde celebramos hoje o martírio de São Tiago Apóstolo. São Tiago, dito o maior, era filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus juntamente com o irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai, tornou-se seu fiel discípulo. Foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo, da transfiguração, da agonia no Getsêmani. Foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Foi decapitado sob Herodes Agripa nos dias da Páscoa. Pelo ano de 44, sua morte, a 25 de julho, é recordada pelo martiriológio jeronimiano do século VI. Então, hoje queremos rezar nesta intenção, lembrando também tantos mártires dos nossos tempos, como diz o Papa Francisco, cada vez mais, ou mais do que no tempo dos apóstolos, morrem e matam cristãos por causa da palavra de Deus. Temos também algumas outras intenções para esta Eucaristia. Aniversários de Marco Antônio, Sueli Machado Vieira Moreira e 40 anos de casamento, de matrimônio de Rose e Márcio. Também rezemos pelos falecidos Francisco Barbosa da Silva, Antônio José Benício, Francisca Selma Batista, Maria José da Conceição, José Saraiva de Oliveira. E por tantas outras intenções que trazemos em nosso coração, que trazemos em nossos sentimentos. Lembremos das mais de 85 mil vítimas falecidas, mortas pelo Covid. Os números oficiais, sabemos que são muito mais. Rezemos por tantas pessoas que sofrem nestes dias, a dor, o luto, a tristeza. Mas sabendo que tudo está em Deus e que nele encontramos sentido para a nossa existência, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus por tantas vezes quando esquecemos de servir e desejamos ser servidos. Vamos pedir a Deus perdão por tantas vezes quando entre nós preferimos ser servidos a servir no amor.
Outro dia pedimos perdão pelos dons que temos e abafamos. Hoje queremos pedir perdão por todo tipo de ganância, de desejos escuros que às vezes aparecem em nosso coração. Quantas vezes queremos ser melhor que o nosso irmão? Quantas vezes queremos, digamos que, tirá-lo do nosso caminho para ocupar o lugar dele? É o que vemos hoje um pouco no Evangelho. Peçamos perdão pelas misturas que existem dentro de nós e que muitas vezes nos distanciam da força do Evangelho, da força de Cristo Jesus em nossa vida. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus que é amor, que é misericórdia e compaixão, Ele que sempre nos dá uma outra chance para que a gente cresça no amor e no serviço, Ele perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, nossos limites e nos conduza sempre, irmãos e irmãs, à alegria da vida eterna. Oremos. O que mais você gostaria de colocar neste altar do Senhor? Coloque agora. O que mais você gostaria de pedir, de agradecer, de louvar a Deus? A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Quando damos graças a Deus, porque Jesus se entregou por amor, e Ele morrendo e ressuscitando, nos dá a oportunidade e a chance de uma vida nova e da vida eterna. Peçamos então a graça, irmãos e irmãs, desta unidade profunda com Cristo Jesus. Que nada nos separe do seu amor e da sua bondade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em nós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com ele o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte ao Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo hoje vai nos ajudar a compreender quem somos nós de uma forma brilhante. Com o seu modo de escrever e de falar, ele nos diz hoje no versículo 7 do capítulo 4, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos conheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. E ele continua no versículo 8, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Esta introdução a esta belíssima carta de São Paulo aos Coríntios vai nos ajudar a compreender quem somos nós, os seres humanos, tão complexos. E no Evangelho de hoje não é diferente. Vemos
a mãe levar a culpa da ganância dos seus filhos. Certamente, ali entre os discípulos, havia também essa curiosidade ou esse desejo de saber quem teria a sorte, digamos assim, de estar perto de Jesus. Não na ceia, no banquete da vida, mas no momento do julgamento. Quem estaria à direita e à esquerda? Então veja que interessante. Depois que os outros souberam que aqueles dois, Tiago e João, poderiam estar alimentando esse desejo expresso na voz, nas palavras da sua mãe, os outros ficaram irritados. Ou seja, Jesus viu com quem ele estava lidando. Jesus viu que estava lidando com homens de verdade, cheios de misturas, que inclusive entre eles, poderiam até brigar pelo poder, por estar ao lado de Jesus, não querendo ser como Jesus, mas certamente se sentindo mais importante do que outros. Jesus, então, desse modo, vai dizer e vai revelar que eles não estão ali para isso, mas estão ali para o serviço. E aí ele revela a matemática do reino, que é totalmente diferente, como eu já falei outras vezes. Quem quiser ser grande, seja o pequeno. Quem quiser subir, tem que descer. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E Jesus hoje diz isso claramente, com palavras fortes. A nossa sorte, irmãos e irmãs, ou talvez a nossa não sorte, é que essas palavras, elas entram no ouvido da gente, saem pelo outro ouvido e não afetam o nosso coração. Porque o evangelho de hoje é muito forte. Quando Jesus diz, preste bem atenção, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Olha só, Jesus desmascara a ganância, a vaidade interior de cada pessoa, e os discípulos não eram pessoas diferentes. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Esse discurso de Jesus, esta fala de Jesus, me faz lembrar muito a fala do Papa Francisco, no ano de 2015, se eu não estou enganado, para a Cúria Romana, para os cardeais que estão ali perto do Papa e que trabalham diretamente com o Papa, e ele dizia claramente, ele selecionou 15 doenças que afetam a cúria. Imagine, a cúria, os cardeais que estão ali na cúria. E o Papa foi muito corajoso, ele disse assim, se alguém aqui se acha tão importante que não poderá ser, inclusive, substituído, que seja imprescindível, o Papa Francisco diz assim, vejam bem, se alguém aqui pensa isso, basta dar uma passadinha no cemitério, para ver como outros que já estiveram aqui também, onde estão. Ou seja, nós não somos imprescindíveis. Nós não podemos viver como se fôssemos melhores e tivéssemos direitos adquiridos, ou que estivéssemos buscando cargos ou receber títulos, por exemplo. Então, o Papa Francisco ele foi dizendo assim, também alguns aqui há um coração de pedra. Não se preocupem, não sofrem com a dor do irmão. Há alguns aqui que estão preocupados com títulos, com a riqueza e com o poder, em aparecer ser, ter. E parece que disse o Papa, e o Papa disse assim, parece que alguns aqui sofrem de uma amnésia espiritual, ou seja, esquecem quem são, esquecem de onde vêm e esquecem qual é o seu papel aqui. Olha só, muito corajoso o Papa Francisco. E ele assim desmascara que nós seres humanos muitas vezes temos esta tentação de querer sermos melhores e imprescindíveis. Mas Jesus deixa muito claro, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos, como resgate em favor de muitos. Por isso é preciso que compreendamos e olhamos esta primeira leitura, quando São Paulo diz, quem somos nós? Somos vasos de barro.
que trazemos um tesouro dentro de nós, extraordinário. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes não conseguimos revelar o que trazemos dentro de nós. Nem os discípulos muitas vezes conseguiam. Vejam o que acontece, os discípulos ali com intrigas por causa de poder, queriam sentar e beber do cálice. Sentar não à mesa, mas no lugar do poder. A mesa é lugar de serviço. Eles queriam sentar no momento do juízo, no lugar ao lado de Jesus, para serem regentes. E aí pedem para beber do cálice de Jesus. E beber também tem um simbolismo muito forte. Não era beber de qualquer coisa, é beber do cálice de Jesus, que era símbolo de sofrimento, símbolo de morte, símbolo de paixão, símbolo de compromisso com os sofredores. E aí, naquele momento, vemos como somos de verdade vasos de barro. Como somos de verdade homens e mulheres frágeis. Frágeis. Como somos difíceis de buscar e de alcançar uma conversão, uma mudança de vida profunda. E aí Jesus catequiza aqueles homens que não estavam terminados, dizendo que são os chefes das nações quem mostram o seu poder. Nós não, entre nós não deve ser assim. E aí São Paulo vai dizer, olha que brilhante, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Porque quando somos vaidosos, achamos que somos e podemos fazer alguma coisa. Mas São Paulo vai lembrar sempre, não. Tudo que temos e somos vem de Deus. Todo poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Mas há muitos homens e mulheres de igreja que estão encantados consigo mesmos e se acham imprescindíveis, e se acham intransferíveis, e acham que são o reino em si. Não podemos confundir aquele que anuncia com o anúncio. Não podemos confundir aquele que veio para servir, como nós, padres, bispos, papa, todo mundo que é batizado. Viemos para servir e não para ser servido. O grande problema é esse, é que muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos, como diria o padre Benjamin Gonçalves Buelta, que sempre cito, porque é fabuloso, ele dizia, é preciso que sejamos transparentes, é preciso que as pessoas vejam em nós a transparência do barro, ou seja, somos de barro sim, trazemos Cristo Jesus dentro de nós sim, mas é preciso que as pessoas olhem para nós e consigam ver, passar, irem além do barro. Senão a gente fica preso, meus irmãos e minhas irmãs, no que os olhos veem. Senão a gente não vai em profundidade, senão a gente não olha em profundidade, senão a gente não olha o que trazemos dentro de nós e a gente esquece até de salvar a proposição do próximo. Lembremos, somos de barro sim, mas este barro não pode impedir que as pessoas vejam Cristo Jesus que habita dentro de nós. Por isso, as nossas ações, o nosso modo de proceder, deve nos levar a um modo de transparência tal que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo Jesus. E mais ainda, Tiago, que estava envolvido aí neste episódio, vai ser justamente o primeiro a ser martirizado entre os apóstolos. Bebeu do cálice do Senhor, testemunhou com a sua vida a ressurreição. E perdeu a cabeça, foi degolado por amor a Cristo e à igreja, e ao povo de Deus, ao Evangelho. Ou seja, ele foi compreender no cotidiano e na vida o que significa de verdade servir a Jesus, que é muito mais do que querer lugares extraordinários, mas é servir a ponto de dar a própria vida. Como diz São Paulo, passaremos por tribulações, cairemos, mas não nos aniquilarão, sofreremos, mas não iremos perder a esperança, seremos perseguidos, mas não nos entregaremos.
Assim como os mártires daquele tempo, peçamos hoje a graça de que nós também possamos ser os mártires dos dias de hoje. Que nós possamos morrer cada dia mais para que vivamos profundamente. Que possamos acolher a força desse Evangelho, essa força extraordinária que está dentro de nós, que nos encanta, que nos convida e que nos impulsiona a ser uma igreja em saída, comprometida, testemunha da vida verdadeira que é Cristo Jesus. Se estamos na igreja para buscar cargos, com decorações, títulos, reconhecimento, muitas vezes na própria pastoral, a gente buscando reconhecimento. Não, meus irmãos e minhas irmãs. O caminho do Evangelho é outro. A matemática de Cristo é outra. Sejamos corajosos em dizer ao mundo com o nosso testemunho como é que Jesus viveu e como Ele quer que vivamos como homens e mulheres batizados. Ao redor desta mesa, todos somos convidados a beber deste cálice, a comer deste corpo, para que sejamos no mundo presença de Cristo Jesus, presença da sua ressurreição e do seu martírio. Quando as pessoas olharem para nós, possam dizer: eis ali uma pessoa apaixonada por Cristo e que leva Cristo Jesus a todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pequeno momento de silêncio. Perguntemo-nos profundamente: dentro de mim o que habita? Um desejo profundo de ser reconhecido, reconhecida? A vaidade por cargos, talvez, que eu tenha na comunidade? Ou um desejo profundo de transparecer a Cristo naquilo que eu sou e naquilo que eu faço? Entre nós não pode ser assim. Será que estamos buscando muitas vezes cavar, buscar? Peçamos a Deus a graça de uma amizade profunda com Ele e que sejamos capazes de compreender a força desta palavra, a força deste Evangelho. Entre nós não pode ser assim, mas pelo contrário, devemos ser sempre testemunhas do amor, da gratuidade e do serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertemos com o pão e o vinho a nossa vida, assim como São Tiago ofereceu, perdendo a sua própria cabeça por amor a Cristo e à Igreja. Que Ele possa nos inspirar no seguimento a Jesus no mundo de hoje. Oferte a sua vida, a sua família, o seu serviço na comunidade, no altar do Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de tua bondade, fruto do trabalho das mãos de homens e mulheres, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai transformar em pão de vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de tua bondade, vinho da videira e do trabalho das mãos de homens e mulheres, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai transformar vinho de vida e vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração. Oremos, irmãos e irmãs, a fim de que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Purificai-nos, ó Deus, pela participação na paixão do vosso Filho, para que na festa de São Tiago, o primeiro dos apóstolos a beber o cálice do Senhor, ofereçamos um sacrifício que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, e estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. E celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, Senhor, porque nos tornastes dignos de estar aqui hoje na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, Pai Santo e querido, que participando do corpo e sangue de Cristo, desta Eucaristia, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio e os seus bispos auxiliares, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, lembremos de todos os falecidos, daqueles que morreram nesta pandemia. Lembremos daqueles que morreram, cujos nomes nós não conhecemos, mas certamente Deus os conhece. Rezemos com Francisco Barbosa da Silva, Antônio José Benício, Francisca Selma Batista, Maria José da Conceição, José Saraiva de Oliveira. Acolhei-os, Pai Santo, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, Pai Santo e querido, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, teus filhos e filhas, que somos feitos de argila, de barro, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Tiago e com os santos apóstolos e todos os mártires do nosso tempo, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Rezemos pelas vocações, nesta oração do Pai Nosso, nesta Eucaristia, pedindo que o Senhor envie mais operários para a sua messe, para servir na alegria e para entregar a sua vida por amor. Rezemos ao Senhor pedindo que Ele mande mais operários para a sua messe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pedindo a paz ao nosso coração, de modo especial àquelas pessoas que estão sofrendo luto. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Deixemos que esta paz que brota da Eucaristia, que brota do Evangelho vivo no meio de nós, que brota em nosso coração, possa afetar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Amém. Cordeiro de Deus, somos felizes porque o Senhor nos chamou ao seu serviço e nós respondemos na alegria. Eis Jesus, a razão da nossa existência, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Faça agora a sua oração, desde o seu coração, e deixemo-nos tocar por este Senhor que nos ama tanto, por este Senhor que nos conhece e nos convida. Deixemo-nos tocar por esta voz que cala dentro e adoremos o Senhor no silêncio do nosso coração. E sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros que comigo dão a ti seus corações. Venho a ti e sei
sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros e comigo dão a ti seus corações. E tu que és o amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu que és a paz, dá-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a Oremos, irmãos e irmãs. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus, pela intercessão do apóstolo São Tiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados. Por Cristo, nosso Senhor. Rezemos, então, agradecendo a Deus pela vida destes nossos aniversariantes, Marco Antônio, Sueli Machado Vieira Moreira, e 40 anos de matrimônio de Rose e Márcio. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima sobre todos eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero lembrar que nós estamos vivendo este tempo difícil de pandemia ainda, neste tempo em que muitas pessoas ainda estão morrendo. Graças a Deus, aqui no estado do Ceará, de modo especial em Fortaleza, estamos vivendo um tempo bem melhor, muito mais tranquilo. Porém, a decisão do arcebispo Dom José Toze foi de manter as igrejas fechadas, porque não tínhamos como proteger as pessoas, ou mesmo permitir que somente 20% das pessoas participassem da Eucaristia. A Eucaristia é lugar de todos. A Eucaristia é lugar de participação de batizados e batizadas. E por isso, nós da Paróquia do Cristo Rei também apoiamos, rezamos e concordamos com o nosso arcebispo quando ele decide por manter as igrejas fechadas, protegendo a vida. Em nome aqui dos jesuítas que trabalham nesta paróquia, queremos dizer publicamente que estamos totalmente alinhados com o arcebispo e que, porque acreditamos que podemos ser igreja viva e Eucaristia onde estivermos, em nossas casas, nós estaremos sempre em comunhão profunda com Cristo. Por isso, logo em breve, quando tivermos segurança e quando o arcebispo nos orientar, nós abriremos as igrejas. Que Deus proteja, ilumine e fortaleça Dom José nesta sábia decisão. Precisa ser muito forte e corajoso, porque é mais fácil ir na onda, mas ele decidiu ser firme para proteger a vida. Então, parabéns, estamos de acordo e alinhados profundamente com esta decisão. Queremos lembrar que a nossa paróquia continua também com a nossa campanha solidária. Então, as pessoas que quiserem fazer doação, o QR Code está aí na sua tela, você pode fazer sua doação, e também pela transferência bancária, que está espalhada aí pela internet, pelas redes, ou mesmo vindo na igreja. A nossa secretaria está aberta de segunda a sábado, das 10 às 13 horas. De preferência, serão atendidas aquelas pessoas que pré-anotarem, que agendarem, tá certo? Então, por favor, ligue na Secretaria Paroquial, agende a sua visita e você será atendido.
Muito obrigado a todos vocês que participaram deste momento, desta Eucaristia. Muito obrigado a todos vocês que estão bebendo desta fonte que é a palavra de Deus, que vai muito além pelas redes sociais. Obrigado pela presença, pelas orações, pelas preces, pela confiança de você estar conosco na Paróquia Cristo Rei online. Que Deus nos abençoe e nos sustente. Amém. Tem também ainda o sorteio dos dizimistas. Dá tempo para Diogo? Isso, eu quase esqueci. Os dizimistas de hoje que foram sorteados. Alexandre de Mendonça Aires, Marcos Antônio Moraes Lima, Maria de Fátima Moreira Rebouças, Francisco Antônio Pessoa Lima, Ana Edith de Araújo, Francisca Maria de Souza. Todas estas pessoas serão contactadas para receber o seu brinde, pois estamos no mês de julho e o mês de julho é o mês dos dizimistas. Muito obrigado a todos os dizimistas da nossa paróquia que estão contribuindo com a evangelização e com a missão. Queremos lembrar que também estamos aí já entrando no tríduo de Santo Inácio de Loyola. Fique atento nas redes sociais que há uma programação muito vasta em muitas cidades, em muitos canais, para que você participe desta festa de Santo Inácio de Loyola. Muito bem, preparemos-nos para receber a bênção, essa bênção que nos fortifica e que nos põe em marcha e a caminho. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico no amor, na misericórdia, Ele que nos ama tanto. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Perseveravam todos unidos em oração. Os 12 apóstolos com Maria e os irmãos. Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor. E de repente o Santo Espírito os animou. Vinho que nos anima, entendem todos nossa alegria. Joel profeta já predissera, sucederá nos últimos dias. E sucedeu nos últimos dias. Fechou-se o tempo, abriu-se o céu. Cumpriu-se então outra profecia que Deus falou por Ezequiel. Perseveravam todos unidos em oração. Os 12 apóstolos com Maria e os irmãos. Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor. E de repente o Santo Espírito os animou. De toda a terra vos tirarei, vos tomarei de entre as nações, todos unidos conduzirei na terra santa da promissão. Na terra santa da promissão, com água pura vos lavarei, toda imundície, toda ilusão, de tudo vos purificarei.
Perseveravam todos unidos em oração. Os 12 apóstolos com Maria e os irmãos. Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor. E de repente